Há casas que respiram e há casas que sufocam. Em Ecatepec, numa rua tranquila, havia uma casa que fazia as duas coisas. Durante o dia, era um símbolo. Paredes brancas, um jardim bem cuidado, um carro de patrulha estacionado em frente, não em serviço, mas em casa. O carro do comandante. O símbolo da lei, da ordem, da proteção. Mas a proteção era uma mentira. Uma fachada pintada sobre um abismo. Porque quando a noite caía, aquela casa deixava de respirar e começava a sufocar os gritos em silêncio. Eu sou Mateu Del Valle. E isto é Realidade Proibida. A história que vão ouvir hoje não é sobre um monstro que se esconde nas sombras. É sobre um monstro que vestia uniforme. Um monstro que jurou proteger os cidadãos enquanto devorava a sua própria família. E sobre um sistema que olhou para o outro lado. Um sistema concebido não para encontrar a verdade, mas para arquivá-la. Se acredita que o silêncio é o cúmplice mais cruel, fique, inscreva-se. Porque hoje não vamos sussurrar, vamos gritar. Tudo começou com uma sensação, uma espinha cravada na rotina. Isabel Rojas era assistente social, jovem, idealista. Ainda acreditava no sistema. O seu trabalho era visitar famílias, preencher relatórios, detectar fatores de risco. Uma gíria burocrática para descrever a dor. A casa do comandante Adolfo Morales estava na sua lista. Uma visita de rotina, uma formalidade. Mas desde o primeiro momento, Isabel sentiu um frio. Não era o frio do ar-condicionado. Era um frio que emanava das paredes. 2 olhares. A esposa do comandante, Helena, sorria demais. Um sorriso tenso, frágil, como um vidro prestes a se quebrar. As crianças, Sofia, de 9 anos, e Mateu, de 6, eram como sombras. Não faziam barulho, não corriam. Os seus olhos eram velhos, muito velhos. Isabel fez as perguntas do formulário. Como é a comunicação na família? Helena respondeu com frases perfeitas, ensaiadas. Somos muito unidos. Enquanto falava, Sofia derramou um copo de água. Um acidente. Mas a reação não foi normal. A menina encolheu-se, esperando um castigo que nunca veio em público. O comandante Morales, que observava da porta, não disse nada. Apenas olhou para ela. E nesse olhar, Isabel viu um universo de poder sombrio e absoluto. A visita terminou. Isabel assinalou as caixas. Família funcional. Mas as suas mãos tremiam ao escrever. A mentira pesava-lhe no estômago. Dias depois, encontrou um bilhete no para-brisas do carro. Um pedaço de papel de caderno, dobrado, escrito com letra infantil, trêmula. 4 palavras. Ajuda. A casa do polícia. Não havia assinatura. Não havia mais detalhes. Apenas um pedido anônimo, lançado ao vazio. Isabel poderia ter deitado fora. Poderia ter pensado que era uma piada cruel. Mas viu os olhos de Sofia naquelas letras tortas. E soube que não podia ignorar. O sistema ainda não sabia. Mas a guerra de Isabel Rojas tinha acabado de começar. Sozinha. Contra o homem mais poderoso da cidade. O primeiro passo era o mais perigoso. Aproximar-se das crianças, sem levantar suspeitas. Isabel usou um programa de apoio escolar como pretexto. Visitas semanais, atividades, desenhos. O comandante Morales aprovou. Gostava da aparência de normalidade, de uma família preocupada com a educação. Durante as primeiras semanas, não conseguiu nada. Sofia e Mateu eram fortalezas de silêncio. Desenhava casas com janelas riscadas, sóis pretos. Isabel não pressionava, apenas estava lá, presente. Uma presença tranquila no mundo de medo deles. E então aconteceu. Numa terça-feira à tarde, Mateu não foi à sessão. Estava com febre.
Isabel ficou sozinha com Sofia. Estavam a desenhar. Isabel desenhou um pássaro, livre, a voar, e perguntou a Sofia: se pudesse ser um animal, qual serias? A menina olhou para ela pela primeira vez, de verdade, e sussurrou: um que não fizesse barulho. Essa foi a primeira rachadura na parede. Isabel sentiu um arrepio percorrer as suas costas. O ar da pequena sala ficou denso, pesado. As risadas das outras crianças no pátio soavam distantes, como se fossem de outro mundo. Ela inclinou-se um pouco mais. Por que não queres fazer barulho, Sofia? A menina não respondeu com palavras. Pegou no lápis preto. E no seu desenho, sobre a casa com as janelas riscadas, desenhou uma figura grande. Um homem, com um cinto na mão. O coração de Isabel parou. Por um instante. Depois começou a bater com uma força brutal, dolorosa. Ela entendeu. Sofia, o teu pai bate em ti? A menina negou com a cabeça lentamente. Os seus olhos se encheram de um terror profundo, ancestral. Não, o meu pai brinca. O sussurro era quase inaudível, mas para Isabel soou como uma explosão. Moço, brinca de coisas ruins. A sala parecia encolher. As paredes aproximavam-se. Isabel sentia o pulso nas têmporas. Um gosto metálico, o gosto do medo puro, inundou-lhe a boca. Queria gritar. Queria tirar aquela menina dali. Mas obrigou-se a ficar quieta, a respirar. A sua voz era um fio. Que tipo de jogos? Sofia começou a tremer. Um tremor incontrolável. Jogos à noite. Quando a mãe põe a música muito alta. A imagem era devastadora. A música, o barulho para abafar o horror, a cumplicidade do silêncio forçado. A mãe diz que é o nosso segredo, o segredo da família. Isabel pegou na mão da menina. Estava gelada. Já não é segredo, Sofia. Prometo. Naquele momento a porta se abriu. Era Helena, a mãe, com seu sorriso de porcelana quebrada. O tempo acabou, senhora Rojas. Sofia tem que ir para casa. O olhar de Helena não era de raiva, era de pânico. Ela implorava a Isabel com os olhos. Implore para que ela parasse. Que não quebrasse o frágil e podre equilíbrio que lhes permitia sobreviver mais um dia. Isabel levantou-se. Sentia as pernas fracas, como se não fossem suas. O corredor da escola cheirava a desinfetante e medo. O seu, o de Helena, o de Sofia. O horror tinha um cheiro, e ela nunca o esqueceria. Naquela noite, Isabel não dormiu. As palavras de Sofia ecoavam na sua cabeça. Jogos maus. A música muito alta. Ela sabia o que isso significava. Sabia com uma certeza que lhe gelava os ossos. O homem que deveria impor a lei. Era ele quem a violava da forma mais atroz, dentro da sua própria casa, contra o seu próprio sangue. O incesto não era apenas um crime. Era um buraco negro que devorava almas. E o comandante Adolfo Morales tinha criado um no coração do seu lar. Pausa musical. Como nasce um monstro assim? A maldade não surge do nada. Ela cresce na escuridão. Alimenta-se de feridas antigas. Adolfo Morales não nasceu comandante. Ele nasceu em um lar desestruturado. Em um bairro pobre de Nezahualcóyotl. O seu pai era um homem violento. Um alcoólico que governava com os punhos. Adolfo aprendeu a primeira lição do poder. O poder é medo. Quem mais medo inspira, ganha. Ele odiava o seu pai, mas, sem saber, estava a tornar-se nele. Viu na polícia uma saída, não por vocação para o serviço, mas pelo uniforme. Pela autoridade que conferia. Um uniforme é uma máscara. Um escudo para esconder a criança assustada e furiosa que ele carregava dentro de si. Ele acendeu rapidamente. Era implacável.
eficiente. Sabia como exercer o medo, nas ruas e depois em casa. Conheceu Helena quando ela tinha 19 anos. Ela era jovem, ingênua, procurava um protetor. E encontrou um carcereiro. No início, foi o controlo psicológico. Isolou-a dos amigos, da família. Disse-lhe que o mundo era um lugar perigoso, que só ele podia protegê-la. Depois veio o primeiro golpe. Após uma discussão trivial, ele pediu-lhe desculpa, chorou, jurou que não voltaria a acontecer, e ela acreditou nele. O ciclo clássico do abuso. Repetido uma e outra vez, até que a vontade de Helena se quebrou. Ela se tornou uma sombra, uma extensão dele. Quando Sofia nasceu, houve um breve período de paz, uma ilusão. Mas a menina cresceu, e Adolfo viu nela uma nova forma de propriedade. Algo que lhe pertencia de forma absoluta. O primeiro abuso foi um ato de poder definitivo. A submissão total do seu universo. Ele sussurrou ao ouvido da menina e ao da sua esposa. Isto é um segredo de família. Protege-nos. Se falares, destróis-nos a todos. Transformou as suas vítimas em guardiãs do seu próprio inferno. Helena escolheu a sobrevivência. A sobrevivência através da negação. Colocar a música alta era a sua forma de dizer: não estou aqui. Isto não está a acontecer. Cada promoção de Adolfo, cada medalha, cada reconhecimento público, era mais um tijolo na parede do silêncio. Chefe da polícia de Ecatepec. Um homem respeitado, temido. Quem se atreveria a acusá-lo? Quem acreditaria numa menina assustada contra um herói da comunidade? Ele não construiu uma família. Construiu uma fortaleza para a sua perversão. E o sistema, com a sua reverência cega à autoridade, entregou-lhe as chaves. Pausa musical, longa, tensa. Isabel tinha o testemunho, o desenho, a certeza moral. Mas no mundo real, isso não era suficiente. Ela precisava que o sistema agisse. O mesmo sistema que tinha o comandante Morales no topo. A sua primeira paragem foi na Promotoria Especializada em Violência Familiar. Um prédio cinzento, cheio de corredores idênticos. Ela esperou 2 horas. Finalmente foi recebida por um agente do Ministério Público. Um homem de meia idade, com um olhar cansado. A secretária estava cheia de pastas. Cada pasta, uma tragédia. Isabel explicou a situação, com voz firme, embora por dentro estivesse a tremer. Falou de Sofia, 2 jogos maus, do desenho. O agente ouvia sem mudar de expressão. Quando ela terminou, ele suspirou. Um suspiro longo, de tédio. Senhorita Rojas, disse ele, sem olhar para ela nos olhos. O seu olhar estava fixo numa mancha de café na secretária. Está a falar-me do comandante Morales. Não era uma pergunta. Era um aviso. Está a dizer-me que uma menina de 9 anos, provavelmente influenciada por si, está a acusar o pai. Um homem com uma carreira impecável. Isabel sentiu uma onda de raiva. A menina está aterrorizada. É preciso tirá-la de lá. O agente sorriu. Um sorriso cínico, desprovido de humor. Tem provas físicas? Um relatório médico legal? Testemunhas? Porque senão, o que tem é um problema. A palavra de uma menina contra a do chefe da polícia. Não posso iniciar uma investigação com isto. Seria suicídio profissional, para mim e para si. Isabel ficou sem palavras. O ar escapou dos seus pulmões. O corredor fora do escritório parecia um túnel sem fim. As luzes fluorescentes piscavam, zumbindo como insetos. Ela sentiu o peso de cada pasta naquele escritório. Cada história ignorada. Cada grito arquivado. Saiu dali sentindo-se suja. Cúmplice. O sistema não queria justiça.
Queria evitar problemas, e o comandante Morales era um problema que ninguém queria ter. Isabel não desistiu. Decidiu ignorar a cadeia de comando local. Ligou para a Comissão Estadual de Direitos Humanos. Depois de um labirinto de menus telefônicos, uma operadora atendeu, com voz monótona. Isabel explicou a urgência. Abuso infantil. Um oficial de alto escalão envolvido. A resposta foi uma facada burocrática. Entendo, senhora. Para formalizar a sua queixa, deve preencher o formulário online C27B. Anexe todas as provas digitalizadas. Assim que for recebido, o caso será atribuído a um visitante. O tempo médio de resposta é de 90 a 120 dias úteis. 90 dias. Em 90 dias, a alma de uma criança pode ser completamente destruída. O irmão mais novo, Mateu. A vez dele estava chegando. Isabel desligou o telefone. Sentia náuseas. A música ambiente da espera telefônica ainda ressoava em seus ouvidos. Uma melodia alegre e estúpida sobre um abismo de desespero. O sistema não era lento. Era indiferente. A urgência humana não existia nos seus protocolos. Desesperada, ela recorreu à sua própria chefe no escritório de serviços sociais. Uma mulher idosa, prestes a se aposentar. Mostrou-lhe as suas anotações. O desenho de Sofia. A chefe ouviu-a em silêncio. O rosto dela era uma máscara de preocupação estudada. Quando Isabel terminou, a mulher recostou-se na cadeira, que rangeu como um aviso. Olhou pela janela. Isabel, és jovem. Tens uma grande carreira pela frente. Começou com um elogio. O pior sinal. O que me descreves é uma situação extremamente delicada. O comandante Morales é um pilar desta comunidade. Ele tem conexões, amigos no governo municipal e estadual. Ela apontou para as anotações de Isabel. Isso é dinamite. Se você der um passo em falso, não vai explodir só você. Vai explodir todos nós. Todo este escritório. Isabel não podia acreditar no que estava ouvindo. Mas e as crianças? O que fazemos com eles? A chefe suspirou, como se Isabel não compreendesse algo muito simples. Olha, oficialmente não podemos agir com base na interpretação de um desenho. O que vamos fazer é o seguinte. Classificaremos o caso como família com necessidade de acompanhamento psicossocial. Preencherás o formulário 4A. No relatório, não usarás o nome do comandante. Referir-te-ás a ele como a figura paterna e solicitaremos sessões de terapia para as crianças. É o máximo que podemos fazer sem iniciar uma guerra que não podemos ganhar. Isabel ficou paralisada. O frio na sala pareceu intensificar-se. Sentiu o papel do formulário 4A nas mãos, como se estivesse a queimar. Figura paterna. A burocracia tinha encontrado uma forma de nomear o monstro sem o reconhecer. Era um ato de covardia semântica. Um ato de apagamento. O sistema não estava a falhar. Estava a funcionar na perfeição. A sua principal função era proteger-se a si próprio. Proteger os poderosos. E as crianças da casa do comandante eram o sacrifício necessário para manter a paz. Isabel saiu daquele escritório sentindo que o mundo tinha virado de cabeça para baixo. Estava completamente sozinha. O monstro tinha um exército de burocratas indiferentes que o protegiam. E ela só tinha a verdade. E a verdade é que nesse mundo, isso não valia nada. Pausa musical. Quando todas as portas se fecham, quando a lei se torna um muro, só resta uma opção: quebrar as regras. Isabel sabia que, se seguisse os canais oficiais, Sofia e Mateu estariam condenados. O sistema iria monitorizá-los, até que fosse tarde demais. Então,
ela fez o impensável. Tornou-se uma informante. Contactou, anonimamente, um jornalista de um blog local. Um daqueles pequenos meios de comunicação independentes que os poderosos desprezam. Um jornalista conhecido por ser teimoso, insistente. Encontraram-se num café barulhento. Isabel não disse o seu nome. Apenas entregou-lhe um envelope. Dentro estavam as suas notas, uma cópia do desenho de Sofia e um relato detalhado da indiferença que encontrou em cada escritório. Não pode usar o meu nome, disse ela. Vão destruir-me. O jornalista leu os papéis ali mesmo. O seu rosto passou da curiosidade ao choque e depois à fúria. Deixe isso comigo, disse ele. 2 dias depois, a história explodiu. Não num grande jornal, mas na internet. O chefe da polícia de Ecatepec, um monstro em casa? O título era uma pergunta. Mas o conteúdo era uma afirmação devastadora. No início, as autoridades negaram tudo. Uma campanha de difamação, disse a Câmara Municipal. Notícias falsas, disse o gabinete do comandante Morales. Mas a história não morreu. Foi partilhada. Centenas de vezes. Milhares. Outras vítimas da indiferença oficial começaram a falar nos comentários. Outras histórias de processos esquecidos. A pressão aumentou. Já não era o murmúrio de uma assistente social. Era um clamor digital. A mídia nacional divulgou a notícia. O escândalo era grande demais para ser ignorado. O Ministério Público, o mesmo que havia rejeitado Isabel, anunciou que abriria uma investigação de ofício. O comandante Adolfo Morales foi temporariamente suspenso do cargo, para não atrapalhar as investigações. O sistema, ao ser exposto, fez o que sabe fazer de melhor: sacrificar um dos seus para salvar as aparências. A casa de paredes brancas já não era um símbolo de ordem. Estava cercada por câmaras e jornalistas. As crianças foram resgatadas, colocadas sob a custódia do Estado, num abrigo. A última vez que Isabel viu Sofia foi através de um vidro no centro de assistência. A menina estava num jardim. Pela primeira vez, não desenhava casas com janelas pretas. Estava a desenhar pássaros. Centenas de pássaros coloridos, voando em direção a um sol amarelo e brilhante. Mateu, ao seu lado, conversava com outra criança. Ele estava a usar frases completas. A justiça nunca foi completa. Adolfo Morales contratou os melhores advogados. O caso se complicou com tecnicismos. Helena, sua esposa, nunca testemunhou contra ele. O medo era mais forte do que a verdade. Mas ele nunca mais voltou a ser comandante. Nunca mais se aproximou dos filhos. O silêncio foi quebrado. Não foi a lei que o quebrou. Não foi quebrada pelas instituições. Foi quebrada por uma assistente social que se recusou a aceitar um não como resposta. Foi quebrada por um jornalista que se atreveu a publicar. Foi quebrada por um sussurro de uma menina de 9 anos. Um sussurro que alguém finalmente decidiu ouvir. Às vezes, a única forma de combater a escuridão é acender uma pequena luz, mesmo que você trema de medo ao fazê-lo. Sou Mateu Del Valle e nos vemos na próxima Realidade Proibida.